Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Olha só o que é que nós acabamos nos organizando, pensando, e isso porque eu tenho hoje como convidados aqueles sujeitos que não param de estudar o tempo todo, são professores, são estudiosos, são pessoas que amam também essa cidade. Moradores daqui o tempo todo ou não, nascidos aqui ou não, não interessa. Essa cidade faz com que os seus 90 anos revele e registre tantas emoções. Algumas em livros, outras em histórias, outros em vídeos, outras pelas conversas do rádio, mas não interessa. O que é mais importante é o seguinte, amigos. Os professores da Universidade Estadual de Londrina e a comunidade vão debater os 90 anos de Londrina via o podcast Marcão Careca e a Paiquerê 91,7 num projeto lindo e maravilhoso chamado Projeto de Extensão. As conversas que teremos com a comunidade via o rádio, o podcast, fotografias, WhatsApp, o e-mail, não interessa. O meio é o seguinte, é tudo que hoje converge. Agora, o que nos traz aqui é a história belíssima de 90 anos de uma cidade que é uma jovem menina. Por isso, amigos, que eu tenho o prazer de ter aqui como meu convidado o professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Olha os currículos desses caras. Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina em 86, com mestrado em 93, doutorado em 2000, ou seja, o cara não parou de estudar nunca. História Social pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, USP e PUC de São Paulo em 2015. Atualmente é professor associado de História Contemporânea da Universidade, UEL, e docente nos programas de pós-graduação em História Social e História e Regiões da Unicentro. Bom dia, bom dia, bom dia e muito obrigado, professor José Miguel Arias Neto. Bom dia, Marcão, tudo bem? Eu é que agradeço, né? A gente está muito feliz de estar aqui conversando com você esse dia na companhia também dos nossos colegas aqui, o Marco Antônio e o Vander, né? Que são grandes mestres aqui na história local e regional também. Que bom. Professor Vander de Lara Proença, docente do Departamento da História da UEL, graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Unesp. É pós-doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a historiografia do Paraná. Professor do Departamento de História da UEL, na área de História do Brasil. É docente do Programa de Mestrado em História Social da UEL e coordenador de projetos de pesquisa sobre a historiografia de Londrina e o norte do Paraná. Bom dia, professor Vander de Lara Proença. Bom dia, Marcão. Um abraço também, né, aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha. Prazer estar de volta aqui para esse projeto tão legal. A gente gostaria até de te agradecer por esse espaço. Nós temos pensado bastante, nesses tempos recentes, em história pública, que é a história que precisa sair da universidade e chegar, né, e poder chegar ao grande público, conversar com as pessoas, com a comunidade. Então, esse é um espaço extremamente importante para estabelecer esse diálogo, para trazer um pouco dessa história para mais perto da nossa Londrina e da nossa região aqui. E a Paiquerê tem, de fato, sido bem importante nesse sentido. Eu tenho acompanhado os programas do jornalista William Santin. Diariamente ele apresenta aqueles pequenos blocos de história de Londrina e tem sido interessante porque ele tem trazido relatos, não só de pessoas conhecidas, famosas da cidade, mas também de pessoas simples, aqueles que participaram da construção de Londrina. Eu ouvi o JB Faria falando dia desse na Rádio Paiquerê, inclusive que vão publicar um livro desses programas que o William Santin vem fazendo. Então, a história está chegando, né, cada vez mais ao grande público e a Paiquerê tem participado bastante desse momento histórico. Muito bem. Professor Marco Antônio Soares, coordenador do Colegiado de História da UEL. Doutor em História, professor da UEL, atua nas áreas de Teoria da História e de História Regional.
pesquisa as relações entre o local e o global, investigando assim aspectos da história do norte do Paraná, mais especificamente de Rolândia, Cambé e Londrina. É autor do livro Alemanha nos Trópicos, publicado pela Duel, que aborda o estabelecimento de refugiados de guerra em Rolândia. Membro da Associação Nacional de História, é integrante do Fórum de Defesa do Patrimônio. Professor Marco Antônio Soares, bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia àqueles que nos ouvem e àqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui, sobretudo apresentando e discutindo aspectos aqui da história da nossa cidade. Porque muitas das questões que nós discutimos estão presentes na cidade, embora a nossa discussão seja um pouquinho diferente daquela que é veiculada, por exemplo, nas escolas, né? E é uma coisa que a gente muitas vezes interfere para que as escolas passem a contar a história de Londrina de um ponto de vista mais, digamos, crítico no primeiro momento, né? Então, o nosso trabalho ele é duplo. Então, desde a vida acadêmica, a gente discutindo as questões de Londrina na universidade, mas também apresentando as nossas discussões e as nossas pesquisas junto às comunidades. Então, e esse programa é mais uma dessas pontes, não é, que nos coloca e coloca a história em contato com aqueles que vivem e viveram essa história, né? Isso que é mais importante. E aí, professor, já continuando com você, a gente às vezes não ensina a história da forma correta, não é? Eu não sei porque era economia de papel, não é? De economia de tempo ou falta de informação também, porque a gente não pode acusar ninguém nos primórdios da escrita. Londrina tem 90 anos. Nós estamos falando da história de muitas pessoas que foram revelar as suas fotografias, as suas cartas há 20, 30 anos atrás. E tem livros que muitas professoras e professores tiveram em mãos para retratar a nossa história da nossa cidade tardiamente. Então, muito foi se ensinado pela falta de informação. Às vezes não é nem maldade, é falta de informação mesmo. Tem muita gente que guardou, somente grandes empresários, cafeicultores, pecuaristas, né, que desbravaram tudo isso, empresários, e que todas essas fotografias, essas informações, muitos cadernos, porque todo mundo se anotava, não tinha disquete de nada, né? Tem ali no meu pendrive, não existia isso, né? Então eu imagino que essas fotografias, essas anotações, ficaram guardadas durante décadas e décadas em grandes famílias da cidade de Londrina, e com o passar do tempo a geração foi mudando. Os mais jovens devem ter dito o seguinte: pessoal, vamos doar isso para o museu, vamos entregar para a universidade, vamos revelar a verdadeira história de Londrina, vamos lá? Provavelmente sim. O que aconteceu foi isso. As professoras de antigamente ensinavam aquilo que elas sabiam. E hoje os senhores têm a tecnologia e muita pesquisa em mãos, não é? Sim, e você toca num assunto bastante importante para a gente que pesquisa a história aqui de Londrina, que são as fontes. Então você falou aí do Museu Histórico de Londrina. Lá no campus a gente tem um núcleo de documentação e pesquisa histórica, no qual aqui o Miguel é o atual diretor, né? E nelas a gente tem um grande acervo sobre a história de Londrina, geralmente acervo constituído por pessoas que participaram da construção de Londrina. A maioria é doação. A maioria é doação, grande maioria é doação, e envolve todos esses tipos de documento que você apontou, né? Fotografias, cartas, objetos, e eventualmente a gente também pratica história oral. A gente vai conversar com as pessoas, né? Recolhe esse depoimento, que para a gente é muito importante. Então a gente trata das questões da memória local a partir de diversos documentos. E é isso que deixa então essa questão, que é a história de Londrina, muito mais dinâmica. Muito mais rica. Muito mais rica, porque então a gente tem diferentes linguagens para que a gente possa comparar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa problematizar. Então é uma coisa, em última instância, muito divertida. Dá trabalho, mas é extremamente gostosa. Parece que está brincando de polícia, parece que está atrás. Investigação. Eu imagino. Uma coisa meio como um detetive. Eu imagino o que acontece no seu departamento, porque assim, a gente conhece a história de Londrina, de tudo aquilo que você lê nos últimos livros. Alguns novos livros, eu tenho percebido uma história um pouco menos folclórica e um pouco mais verdadeira, não é? Exemplo, pessoas que passaram grandes problemas em função da Primeira e Segunda Guerra. Quando vieram para cá, oriundos da Segunda Guerra Mundial, muitas etnias não eram bem aceitas, é óbvio. A guerra estava acontecendo no mundo todo, a gente recebia 2, 3 jornais e por aquilo ali a cidade lia, não é verdade? Então nós fomos visitados por mais de 200 etnias diferentes em poucos anos.
uma coisa maluca para se tratar de uma cidade pequena. Essas vias férreas, essas estradas barrentas traziam para cá, pela propaganda de europeus, o mundo inteiro para comprar terras aqui. Não é verdade? E tem muitas famílias que guardaram tudo isso, se conquistou, não conquistou, se tomou a força, não tomou a força. Tem muita história que é meio velada. É meio velada. E se revela a partir do momento que tem dados, como os da universidade, para dizer, conta a história do seu bisavô para mim. Pode contar. Conta a história do seu avô aqui. Como que acontecer isso? Aí o neto fala assim, eu vou contar o que aconteceu de verdade mesmo. Agora eu vou contar. Exato. E aí exato, né? E aí se revela histórias de cidadãos, de cidades, né? De municípios e de regiões. Porque provavelmente aconteceu e acontece isso lá na sua pesquisa, não é? Agora, uma coisa que é importante nessa discussão é perceber também o seguinte, que o Museu Histórico e o Núcleo de Documentação, eles surgiram somente na década de 70. Quer dizer, na antiga Faculdade de Filosofia, eles começaram a se formar no finalzinho dos anos 60. O professor Padre Carlos Vaz, que era um egiptólogo, com os professores do departamento, resolveram criar um museu, que era um museu histórico e geográfico do Norte do Paraná, e um arquivo histórico. E aí o museu e o arquivo histórico funcionavam no porão do Colégio Gucimas, onde era a Faculdade de Filosofia. Olha só. Né? E só posteriormente, em 1970, na década de 70, então, quando foi construído o campus, o departamento de História foi para o campus e levou o arquivo junto. E o museu ficou lá no porão. Posteriormente, a UEL fez um convênio com a prefeitura para usar a antiga ferroviária como museu. E o museu foi para lá. E o museu se transformou num órgão suplementar, e o NDPH e o arquivo se transformou em núcleo de documentação, porque há uma diferença. Quando você fala de arquivo histórico, a gente está falando de uma instituição de guarda documental. Entendi. Mas quando a gente fala de um núcleo de documentação e pesquisa, a nossa função é estimular a pesquisa histórica também. Entendi. Né? Então, a gente tem uma função bem diferente. E aí, nesse sentido, o núcleo ficou junto com o departamento. Não é? E hoje são as duas instituições que têm, assim, se a gente for falar em termos de registro, desculpa, eu creio que uns 80% da documentação dos registros históricos da cidade estão com a gente. Olha Por só. exemplo, nós recebemos a coleção completa da Folha de Londrina e estamos digitalizando isso. E a gente recebeu também todo o arquivo imagético da Folha de Londrina. Então, fotografias, charges, é um mar de coisas que a gente tem. Nós temos fotografias aéreas do IBC sobre a cafeicultura, e é muito interessante porque eu estava conversando com o coordenador do Centro de Documentação lá da UEM. Então eles têm as fotografias do IBC que pegam até de Apucarana até a fronteira do estado, e nós temos do norte do estado até aqui. Então, se nós unificarmos, nós temos essa projeção de unificarmos esses acervos, digitalizar tudo e formar um arquivo só, a gente tem todo o mapeamento, todas as fotografias aéreas da cultura cafeira do norte do Paraná. Olha só. Então a gente tem acervos assim bastante importantes, sem falar dos depoimentos. Porque das a pessoas. história é rica, e aquilo que a gente estava comentando, tudo isso porque você citou o fato de que os professores ensinam as histórias e agora vocês têm que revisitar tudo isso, né? Os professores de história, né? Todos esses arquivos que nós temos dessa cidade maravilhosa. Por quê? Porque nós temos cada vez mais pessoas que estão cedendo os seus arquivos. Na verdade, eu imagino quando os cartórios começarem a revelar, Nossa não é verdade? Nossa Senhora, na verdade, eu imagino quando os cartórios assim, eu quero contar a história de Londrina via os cartórios. Rapaz, você imaginou quais foram as primeiras vendas, as primeiras compras, né, as primeiras negociatas todas? Porque a história também passa pelos cartórios, não é verdade? Então, eu imagino os negócios todos que foram feitos nessa cidade pelas histórias você está falando sobre os cafeicultores, mas nós temos dos pecuaristas, dos dentistas, da primeira parteira, do primeiro hospital. A cidade foi dividida, teve uma época que tinha o pessoal da igreja evangélica de um lado, os católicos dos outros,
não era assim? Nós tínhamos as pessoas que vinham, os russos de um lado, os ingleses do outro, os italianos do outro. Imaginou que cidade maluca, legal que tinha tudo isso. E atrás eu recebi aqui o Domingos Pellegrini com o livro dele, um livro maravilhoso, e eu li 250 páginas numa noite, para poder no dia seguinte estar aqui, quente, para poder conversar com ele sobre a gastronomia dessa cidade. E os senhores professores, vocês estão aqui por um projeto maravilhoso. Esse projeto de extensão eu gostei demais. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo e assistindo, os alunos terão a tarefa de curtir esses programas e depois responderem perguntas, é isso mesmo? É isso vai fazer mesmo. parte das notinhas deles. Da dinâmica, exato, né? Como é que a gente vai fazer a certificação do projeto? Então, a certificação do projeto, ela é baseada na presença, né? Na atividade presencial. Como a gente não tem uma atividade estrito sensu presencial, como uma mesa, uma palestra, então a gente pensou que aquele que está inscrito no projeto vai receber lá um formulário Google nosso dizendo, olha, assista ao episódio Tal. X do projeto e responda essas perguntas. E aí ele preenche esse formulário que vai automaticamente para nós e está computado uma presença para ele nesse evento. A ideia é que seja um projeto interativo, né? Sim. Que a comunidade devolva para a gente também uma avaliação, se eles gostaram, se eles não gostaram, que eles entenderam, qual foi a compreensão que tiveram do episódio, mas também sugestões para projetos futuros. Exatamente. Um projeto de extensão usando rádio, usando podcast, né? Revivendo toda essa história dessa belíssima cidade. Porque, na verdade, nós estamos hoje aqui no primeiro programa, abrindo essa série, né? E nós teremos aí, ao todo, 7 programas. Porque o objetivo é fazermos, enfim, uma abordagem mais ampla, envolvendo a história de Londrina nesses 90 anos. Por quê? Porque existem outros passados que precisam ser conhecidos, precisam ser, né, trabalhados, divulgados. E quando nós pensamos nos temas que virão, nos próximos programas, pensamos em incluir grupos, personagens, histórias que nem sempre aparecem nesses livros, Exatamente. como você bem colocou, Marcão. Então, a história é uma história viva, ela está sendo construída. Nós ainda estamos revisitando esse passado com outras fontes, com outros materiais, para incluirmos pessoas, histórias de vidas que nem sempre estão contempladas. Se a gente vai, por exemplo, ao Museu Histórico, existem muitas memórias que participaram da formação de Londrina e que não estão representadas ali, né? A questão indígena, por exemplo, hoje já está muito mais presente, mais visível, mas é resultado de um trabalho recente que a própria universidade, com os professores, né, estudantes, vem fazendo. Por quê? Porque se chegava ali e se observava uma lacuna, um vazio. Onde estão os povos originários que ocupavam essa região? A palavra está aí, originários. Exato. Né? Há O pessoal vem milhares para de cá, anos mas aqui, alguém era dono disso aqui. alguém cara. já vivia aqui. Cara, os caras mascaram isso, né? Exato. É um silêncio. Não é? Quem estava aqui? Ah, tinha uns índiozinhos aí. Chegamos Tá aqui, assim, ocupamos, como assim? né, demarcamos 515 mil alqueires, agora é nosso, vamos vender os lotes, né, distribuir. E essa família que está ali? Não, E deixa as ali pessoas pra lá, que estavam tá. aqui, né? Nós estamos falando aqui de dezenas de grupos de povos que Sim. transitavam por todos esses lugares aqui e simplesmente foram esquecidos, ignorados. Há um silenciamento dessa Eram os memória donos desse verdadeiros passado. da terra, né? E aí é que está a questão, porque também esses antepassados também têm uma vida dinâmica. Então, falar em verdadeiro dono, você está também falando assim, bom, eram esses grupos que estavam aqui naquele momento, mas eles também travavam o quê? Guerras, conflitos pela terra. Então, uma coisa que seria muito legal que a gente tem discutido é fazer um mapa do Paraná antes do Paraná ser Paraná. Ou fazer um mapa de Londrina muito antes de Londrina ser Londrina. E tem como fazer? Tem. Tem. Ó, tô falando com os caras que são os Tem. caras da história aqui, hein? Tem, né? Tem sim. O que era isso aqui tudo? Ah, vamos descobrir então, pelo quê? Pelos índios? Pelos que passavam por aqui? Pela civilização cabocla que existia aqui, né? Por exemplo, se você pensar que existia... quando a gente pega lá no século XVIII, tem a famosa estrada de Viamão, de Sorocaba, que levava o gado do Rio Grande do Sul para São Paulo e de lá para Minas, por conta da mineração, passava aqui nessa região. Se a gente falar do caminho de Piabiru, o que está colocado aí? Só um parênteses.
Caminho de Piabiru. Amigo, as pessoas não sabem o que é isso. Eu tentei estudar o que é isso. Esse caminho que começa em Santa Catarina, atravessa Santa Catarina, eu atravesso o seguinte, os caras fizeram uma picada de perto de uns 2 metros de paralelepípedo, pedras. Olha que coisa maluca, cara. Só se eu estiver errado, os senhores são professores nisso. Os caras lá de Santa Catarina, lá do Beira-Mar, atravessa Santa Catarina, passa pelo Paraná, entra pelo Mato Grosso, sobe no Mato Grosso, continua subindo até, se eu não me engano, a Venezuela. É um troço inimaginável. Rapaz, Muita gente circulando por aqui. a já. gente Exato, acha ainda muito. esse caminho de paralelepípedo de 1 metro, mas no meio da mata. Você imagina esses caras para colocar, os caras da Copel, para poder subir esses morros, para colocar essas antenas, já sofre um montão. Você imaginou que esse pessoal, há quanto tempo atrás, há um século e pouco atrás, fizeram isso nesse caminho de Piabiru. Então tem muita história que passa pelo nosso estado que não foi... Eu acho que falta um pouquinho de diversão, falta um pouco de história em quadrinhos, sabe? Falta um pouquinho de a história não ser tão histórica, mas ela ser um pouco mais de entretenimento. Porque eu me lembro de estudar livros de matemática legais e outros chatos. E os livros de história, quando eles são mais coloridos, eles contam melhor a história, parece que a gente guarda mais. Isso que vocês comentaram é verdade. Como retratar o Paraná antes de ser o Paraná? É a base de tudo. Londrina, antes de ser Londrina, o que havia que era aqui? Né, toda essa, Não é verdade? essa presença. Porque a aqui. gente tem muito livro bom da Duel. Eu gosto muito dos livros que retratam Londrina de várias características, não é? O que seria Londrina antes de Londrina? O que era aqui? Porque, veja, qual que é o discurso mítico da origem, né? Se você lê os relatos, se você pega, por exemplo, um jornal como Paraná Norte, que foi o primeiro jornal da cidade, e vai ler, parece assim que é uma mata fechada, Sim, não tem nada. não tem nada, é um deserto Um vazio verde, demográfico, como se costumava dizer, né? E, de repente, ele começa a ser ocupado, desbravado e civilizado, não é? Mas esse é o discurso, por exemplo, que está lá nos liberais do século XVIII. Está lá nos pensadores econômicos, né? Se a gente pega lá nos fisiocratas, os economistas clássicos, eles têm exatamente essa ideia. Quer dizer, que é o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, quer dizer, a terra é de quem chegou primeiro, né? Então, essa ideia de pioneiro está vinculada exatamente um pouco a esse mito, né? Nós que chegamos primeiro, ocupamos a terra, né? E a terra nos pertence. Então, é muito legal exatamente, né? Quando você pensa que isso... Por exemplo, John Locke. O John Locke dizia o seguinte, lá no segundo tratado sobre o governo. Ele dizia assim, olha, se a gente pegar, não é, um fazendeiro europeu, ele produz X toneladas de alimentos numa área de 8.000 alqueires. Se a gente pegar os povos indígenas, eles não produzem nada numa área de 50 milhões de alqueires. Então é justo que a gente, o quê? Tome essa terra para transformar a terra em terra produtiva. Não é? Então esse é um confronto, na verdade, de duas formas de se ver a civilização, a humanidade, enfim. Não é? Tem um livro muito legal que diz respeito exatamente a Londrina ou ao Paraná, mas que pensa esses povos antes daquilo que nós chamamos de pré-história, que é uma loucura falar de pré-história, porque se você pensar aquilo que se conhece como história registrada, tem o quê? 4.000 anos, porque algum maluco do século XIX falou que história é história escrita, né? Mas a presença da humanidade tem 40.000 anos, quer dizer, a gente está falando de 36.000 anos de história que tem um outro tipo de registro. Então esse livro se chama O Despertar de Tudo, que é de um antropólogo e um arqueólogo. E eles vão revirar de ponta cabeça a imagem que você tem do que seria a pré-história. Que maluco. É. Os mitos de origem de Londrina influenciam a história e a identidade dessa cidade? Os mitos de origem? Influenciam e muito. Aliás, essa é uma das perspectivas que a gente trabalha, não é? Porque para a gente contar o princípio sempre vai ter essa questão mitológica, porque então parte da narrativa geralmente do vencedor que vai apagar aquilo que o contradiz.
Então, qualquer história pra gente, se a gente vai buscar a origem, a gente tem que levar em consideração essa mitologia, essas historinhas que acabam fundando e dando a identidade para um local e uma região. Com isso, a gente não quer acabar com a ideia das pessoas que chegaram e que se auto-intitulam ou foram intitulados de pioneiro. Mas lembrar que isso silencia, como o Wander aqui já apontou, silenciam vozes importantes. Quem que veio trabalhar? Quem que foi para a roça? Porque tudo bem, eu tenho capital e compro terra. Mas a terra sozinha ela não vira. Cara, o papel das mulheres não era identificado. O papel das mulheres... lá no NDPH tem um filme bastante interessante, um filme mudo, mostrando na fronteira entre Cambé e Londrina uma grande fazenda onde o proprietário é uma mulher. E talvez aí, preparando para a foto, todos estão muito bem vestidos, todos os empregados estão muito bem vestidos, né? E ela capitaneando a foto, ela está lá na frente. Então, essas coisas para a gente são muito importantes. Então, tem os pioneiros, mas quem que trabalhou? Quem que cultivou? Eu tenho o capital. Só o capital não faz a café. Né? Eu preciso de braço, eu preciso de gente. E a história dessas pessoas estão onde? Aí é que está. Então, estão na memória do espaço, da paisagem. Não é? Porque por muitas vezes aqui a cidade, isso antecede, eu me apresento aqui desde 2000, a cidade parece que tinha uma linha imaginária entre abaixo da linha e acima da linha. Por mais que isso esteja rompido, a gente consegue recuperar essa paisagem e contar essa contradição. Mas você sabe que Londrina ainda se vê assim, né? Se vê assim, é verdade. Você tem lugares assim, aí você tem que trazer o pessoal que trabalham em imobiliárias, aqueles que compram terrenos, que fazem investimentos. É muito estranho isso, mas você olha a cidade de cima e quando você pensa em desenvolvimento, as pessoas falam, não, mas esse lado da cidade, olha, não vai desenvolver tanto, tá? Esse outro desenvolve mais. Do lado de cá é mais importante. Falei mesmo, mas quem disse para você? Crescimentos diferenciados, amigo, que a cidade, ela evolui para um lado, não evolui para o outro. Isso tem a ver com o quê? Com uma história passada. Ou não? Ou é por valorização? Porque às vezes tem um cara que fala, não, eu vou fazer um shopping naquela região e não quero nem saber. E o shopping está lá, e aí o outro faz um prédio de classe A do outro lado, a cidade acaba se separando. Quem separa a cidade por regiões de classes sociais? É o mercado imobiliário, não é? Sim, agora veja, esse é um movimento que você tem razão, começa lá nos anos 50, né? Quando se cria a primeira lei de zoneamento urbano da cidade, que vai hierarquizar. Né? Então cria, por exemplo, os bairros nobres, os primeiros bairros nobres da cidade, Xangri-Lá e o Jardim Santos Dumont, que foram... O Quebec depois foi... O Quebec é mais tardio. Mais tardio. O primeiro foi o Xangri-Lá. Foi o Xangri-Lá e o Jardim Santos Dumont. O aeroporto. O aeroporto. Né? Porque foram construídos com base nessa legislação. Qual que é o contexto disso? Você tem um crescimento, depois de 1945, com o final da guerra, você tem um crescimento acelerado da cidade. Então, se você vê as pessoas falando, e aí de todas as classes sociais, né? Falando assim, da vertigem do movimento da população chegando. O prefeito Milton Menezes falava, aqui na Avenida Paraná, onde é o calçadão hoje, era um passar de caminhões, era muita poeira, muito caminhão, e ele falava, meu Deus, o que vem, né? Para onde vem, é uma loucura total. O aeroporto é assim, o que aí, tinha de aviões descendo e subindo, decolando. Terceiro mais movimentado do Brasil. E aí o que acontece? A cidade cresceu de um modo desordenado. E aí pronto, cresceu de modo desordenado. Porque não tinha como controlar o crescimento. Não. E uma partezinha nisso, que é muito interessante, né, que o professor Miguel está trazendo, a cidade ela foi projetada e planejada no início para ser a chamada cidade modelo, ideal, para não passar de 25, 30 mil habitantes. Né? Então, os britânicos que projetaram a cidade imaginaram, inclusive, a cidade Jardim, que é um núcleo, né? Enfim, controlado, em que não haveria violência, não haveria esse descontrole social. E, de repente, essa cidade tem uma explosão demográfica. Né? Já nos anos 50 chega a 75 mil. Não que não pensaram em ela ser controlada, pensaram. Sim, só que não conseguiram segurar. Só que não houve. E aí, né, a gente vai falar, nós vamos ter um programa sobre isso dentro da série, para abordar essas margens, esses outros espaços que fugiram a esse controle. Porque é essa outra Londrina, abaixo da linha férrea, né, da Vila Matos... Esses territórios que durante muito tempo foram ignorados, esquecidos, porque
não fazia bem lembrar desse passado. Sensacional, é isso que eu quero falar no próximo bloco. Esta cidade que respira de forma diferente, esses professores estão trazendo histórias, algumas mal contadas, outras que ninguém quis contar e muitas outras que eles sabem, os segredos estão com esses professores. A gente volta daqui a pouquinho com um projeto de extensão, conversas na mídia, conversas sobre Londrina, 90 anos. A gente já volta. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso podcast a respeito da história da nossa cidade. Londrina é essa que está completando 90 anos, dia 10 de dezembro, daqui a pouquinho, junto com o lançamento maravilhoso do livro do Santim, junto com o JB Faria. Estaremos lá num grande evento. O lançamento desse livro vai coroar a festa dessa cidade de 90 anos. Livro esse que está sendo pensado e produzido há alguns anos. Livro esse que ele é verdadeiramente pensado com as melhores histórias, os melhores relatos. Tudo isso também será devolvido à comunidade. Então, esse pensamento que nós tivemos aqui, junto com vocês, professores, junto com a universidade, nesse projeto de extensão. Pessoal, olha que legal. É um projeto de extensão que vai valer nota, que vai valer como prova, que vai valer como contestação ou não dos alunos que estarão curtindo o nosso programa, para entender um pouco sobre Londrina. Eu, como jornalista também, entender com os senhores como é que se constitui uma cidade. Não é verdade? Às vezes passam-se os anos de você vivendo e você às vezes não tem noção de falar por que aquilo ali vale menos, vale mais. Quem é que criou o Lago Igapó? Por que se criou a concha acústica? Por que a gente tem, exemplo, a quantidade de nordestinos, de mais poloneses, mais alemães? É a cidade que a gente convive, vive e a gente precisa entender. E estão aí os professores, esses sujeitos que não param de estudar. A maioria deles doutores, mestres, todos eles hipergraduados, pensando, estudando e reunindo histórias sobre a cidade de Londrina nesse projeto de extensão, que são essas conversas gostosas pelo rádio, pela internet que a gente está tendo. Pois bem, amigos, eu vou pensar daqui uma dúvida, não é dúvida não, um questionamento meu. Cemitérios. Os cemitérios nas cidades, eles retratam muitas coisas. Tem cemitérios que já foram destruídos, tem cemitérios que já foram reconstruídos, tem cemitérios que são idolatrados, tem cemitérios como o Recoleta lá em Buenos Aires, que a gente faz visitação pública. Eu visitei cemitérios nos Estados Unidos, em que você tem muitas personalidades e eles são abertos para você visitar combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em outras guerras. É separado, parece que o cemitério é separado por etnias, sabe assim, por situações. Ó, aqui são os árabes, ali são os poloneses, aqui são os italianos, aqui são os combatentes de guerra. Parece que é uma visitação. E o cemitério não foi feito para os mortos. O cemitério foi feito para os vivos. Eu gostei muito que a gente estava conversando aqui em off, não é verdade? Cemitérios e o cemitério da cidade de Londrina. E aí, tem história nos nossos cemitérios? Nossa, tem um monte de histórias que envolvem os cemitérios de Londrina e da região em geral. E uma coisa muito interessante que se fala, antes de falar dessas histórias, é que hoje a gente passa por uma grande crise de falta de espaços de enterramento. Não temos espaços para construções de cemitérios públicos, não apenas em Londrina, mas isso também afeta Cambé, afeta Rolândia. Então, por que isso ocorre? Porque não basta agora abrir um campo, então tem que ter todas as autorizações do meio ambiente, né, para evitar contaminações e tal. Bom, dito isto, não é que... Então está faltando terreno para cemitério. Isso. O aquífero Guarani passa aqui por baixo, a gente Toma não pode cuidado com ele, exatamente. A gente pode ferrar com o aquífero Guarani. Exatamente. Então, tudo por aí, aquífero, água pura, e a gente não pode colocar o povo em cima. Então, isso também cria um problema. Então, precisa desenterrar, precisa exumar. E geralmente qual que é o critério que se adota em uma exumação? Retirar os túmulos mais antigos. Certo? Tudo bem que o registro lá do defunto, né, as instituições públicas com acesso e tem, né, esse registro. Mas o que se pede? Se pede outros elementos que não estão lá, estão presentes nessas sepulturas ameaçadas de destruição. Por exemplo, a sua etnia, por exemplo, o seu aspecto construtivo, onde revela a religiosidade daquele sujeito, daquele grupo. Né? E ao eliminarmos essas sepulturas mais antigas, a gente perde, então, grandes elementos da memória.
Da história da da cidade. história né? da São cidade, da suportes memória. materiais da memória, né? Exato, porque documento histórico não é só o papel, a fotografia, a música, é também o que o Miguel chamou agora de cultura material. São as construções, onde a gente investiga como que foi construído, quem construiu, quais são os elementos que caracterizam aquilo de pertença étnico-religiosa. Então nos oferece bastante informações. O cemitério é uma história, é só você ter observação para isso. Sim, e não ter sim. medo, né? Tem muita gente que tem É, medo do cemitério, né, cara? Não precisa ter. Você comentou comigo, professor, a respeito até de condecorações que são levadas depois para o cemitério. Sim, Não é verdade? sim. O cemitério continua vivo na memória das pessoas, né? Tem um trabalho do Bruno Sanches, que foi nosso aluno aqui, hoje é professor na Universidade Estadual de Pernambuco, e é muito interessante, porque ele levanta exatamente esse aspecto. Como que os vivos interferem, estabelecem um diálogo. Então, por exemplo, várias famílias, ao longo do tempo, foram recebendo posteriormente o título de Póstumo. pioneiros, Sim. né, homenagens póstumas. O que a família faz? Ela pega e manda gravar isso num mármore, enfim, uma pedra, numa referência qualquer, e coloca lá na sepultura do sujeito. Então, isso diz respeito a quem? Aqueles que estão vivos, né? Eu estou lá marcando a minha memória naquele espaço, né? E se você pensar, uma coisa que o Marco Antônio levantou aqui, né, que é muito importante, é a arquitetura tumular. Né? A arquitetura tumular mostra muito isso. Por exemplo, as grandes capelas, né, que mostram os túmulos, né, as sepulturas da elite, não é? Os túmulos mais humildes, né? Os túmulos que têm... Uma coisa que o Marco Antônio estudou que é muito legal, são os túmulos judaicos em cemitérios não judaicos, não é? Que são Tem muito toda uma constantes comunicação, aqui no... Então, é um espaço vivo, né? Um espaço vivo que conta a história da cidade também. É verdade, porque a gente não pode ignorar grandes quadras na nossa cidade que são cemitérios, estão no meio da cidade. E além de tudo, o cemitério traz histórias muito curiosas. Aqui no cemitério São Pedro, a gente tem, por exemplo, a história da Bela Adormecida. Sim. Eu não sou da cidade, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo é a história da Bela Adormecida. Não é? Me corrija se eu estiver enganado, que foi uma moça, uma donzela, que precisou ir para o hospital, sofreu um choque, morreu, não é? E sepultada lá no cemitério. Só que um sinal muito importante de se tornar um santo popular, um santo não oficialmente reconhecido pela Igreja Católica, é vazar água do túmulo. E vamos lembrar que em cemitério se vaza muita água, porque muitas vezes a gente entra em águas superficiais, ou às vezes nem tão superficiais. Então, algo comum em um cemitério é que se encontre água. No túmulo dela verteu água e ela é considerada uma santinha, né? Aqui, como tem o Menino da Tábua em Maracaí, como tem Santo Antoninho Mármore em São Paulo. Então, são esses santos populares que têm histórias muito legais. Assim como o número 1, a sepultura número 1 aqui do cemitério São Pedro, também é envolta em mistérios, ninguém sabe direito o que é, contam-se histórias fantásticas, tem a ver com árvore, com raio, então tem muitas histórias que falam muito mais do vivo do que propriamente do túmulo número 1. Sem falar das histórias de lobisomem, que é muito comum. Tem uma pesquisadora da UEL que escreveu sobre... Né, essas lendas urbanas, né, que envolvem Londrina, uma dissertação de mestrado em históricos e o nosso programa de mestrado lá. E é muito interessante ouvir esses relatos do mundo rural, das estradas, daquelas que são mais próximas a cemitérios. Então, o historiador, para quem também nos acompanha, ele avança para outros tipos de fontes, né, de vestígios do passado para poder interpretar. Porque isso está ligado a religiosidades, a tradições, a culturas, a calendário. Por exemplo, em tempo de Quaresma, é um momento em que as comunidades rurais estão muito mais sensibilizadas por esses relatos, né, por esses fatos contados. Então, o historiador hoje ele dá vida a isso, ele traz essa cultura, ele traz esse passado, para que também isso seja parte da história de Londrina, do município. Prédios públicos em nossa cidade, eles guardam histórias? Alguns não foram respeitados, né?
Amigos, tem alguns prédios públicos de Londrina com seus 40, 50 anos, que eu acho que o poder aquisitivo, ou seja, o setor imobiliário, ele é muito importante na nossa cidade, fez com que Londrina crescesse muito, mas eu teria uma ressalva. Muitos deles foram transformados, mudados, a fachada até continuou, ainda bem que continuou, mas eles foram sacrificados. Né? Descaracterizados. Descaracterizados, totalmente. Prédios públicos de Londrina ainda guardam muita história. A gente trabalha com um conceito, Marcão, de cidade nova, né? Que é um conceito que também vem da geografia e tudo, da arquitetura. Né? O que é uma cidade nova? Uma cidade que existe aí dentro de um século, imaginamos, que é o caso de Londrina. E a cidade nova tem por característica a ideia de progresso, né? Frenético, apressado, de coisas que precisam ser construídas, feitas. E essa pressa pelo novo, pelo que é moderno, acaba, muitas vezes, ignorando e deixando para trás esses vestígios do passado de memória. Então, Londrina, ao mesmo tempo que tem uma cidade nova, tem o benefício de nós termos acesso ainda a essa memória, as famílias que podem ainda fazer relatos, né, descendentes desses familiares que contribuem com a história oral, por exemplo, foi citado aqui. Mas, por outro lado, aquilo que é do passado, às vezes não é valorizado. Porque, não, nós estamos ainda com a história aqui, para que preservar isso? Nós temos isso muito vivo ainda na memória. Então, isso faz com que lugares historicamente importantes, que carregam memórias, acabem sendo engolidos, literalmente engolidos pelo avanço. Pela velocidade, pelas construções, pelo setor imobiliário, né, o casario ali, né, da Vila Casone, quanta coisa que foi se perdendo por ali. Os nossos bairros mais tradicionais. Sim, né? sim. Qual que é dos mais antigos? Vila Casone? Eu acho que é Vila Casone. Vila Casone. Depois Viliara, Vila Brasil. É uma região... Eu imagino o progresso disso tudo chegando em Londrina. O aeroporto nosso, que chegou a ser considerado o terceiro mais movimentado do Brasil, nos anos 50. Terceiro maior dos anos 50? Nos anos 50. Eu imagino o pós-guerra, não é? Daquela propaganda. Eu tenho uma literatura em casa da época da guerra, feita pelos americanos, incentivando todos os aliados. Cara, chega a ser patético, mas enfim, né? Rapaz, como que eles faziam com que tudo aquilo fosse uma coisa glamurosa, o mundo em torno da doutrina que eles pregavam e mostrando o Brasil só samba, mulato e mais nada, só para vocês terem noção. Mas é interessante esse livro, é muito interessante ler esse livro. E eu imagino o que essa propaganda trouxe para a nossa cidade no pós-guerra. E aí, todas essas culturas juntas, muito dinheiro rolando, na verdade. Tanto é que a Companhia Real, na época, que era a VASP, a Varig da época, falou, cara, eu não estou entendendo o que acontece em Londrina. Nós estamos quase montando aqui uma oficina aqui, a quantidade de aviões que tinham aqui. Tanto é que a Vila Matos, a Vila da Diversão de Londrina, era uma das maiores do Brasil, em função disso. Então, essa cidade, aquilo que vocês comentaram, professores, essa cidade que veio ordenadamente sendo construída, porque nós tínhamos grandes arquitetos, grandes engenheiros, com a visão mundo, daqui a pouquinho, pronto, não se conseguiu controlar mais nada. Exatamente. Poder aquisitivo, de compra e venda. Olha os cartórios aí, tá vendo? Sim. Né? A evolução disso tudo. Sim. A gente conhece, né, e o professor Miguel que está aqui tem um trabalho referencial, né, sobre isso, as propagandas que foram feitas mundo afora pela companhia colonizadora para atrair para cá os grupos, né? E a propaganda foi de uma terra de promissão, uma nova Canaã, uma terra de fertilidade. Aqui você poderia construir riqueza com facilidade. As primeiras publicações, inclusive, que temos sobre a história de Londrina, ela não vem, claro, da universidade, ela vem dos cronistas, daqueles que produzem fora do ambiente mais acadêmico. E alguns trabalhos dos anos 50, 60, tentam mostrar essa Londrina, né, que é feita ao sucesso. Por exemplo, do Vicente Barroso, eu trouxe aqui para a gente lembrar, produzido em 1956. O título, O Famoso Norte do Paraná, Terra onde se anda sobre o dinheiro. O Brasilino Carvalho traz um outro título aqui, muito interessante também. Londrina Monumental, Milagre do Gênio Britânico e do Caboclo vencendo as forças brutas da natureza. Então, a ideia está muito associada a progresso. A cidade que tem que ser pujante, que tem que ser acelerada rumo a esse progresso. E daí um pouco do que a gente estava falando no bloco anterior. Também a tentativa de se esconder esse outro lado da cidade. Aquilo que incomoda, aquilo que
que não combina com esse discurso, né, de promissão. O do Eldorado, né, cafeeiro, aí já pensando nos anos 50. E então, aquilo que se remete a isso também vai ficando no esquecimento e vai se perdendo a memória. Daí a importância da história, de historiadores. Nós vamos ter convidados aqui que vão trazer, numa das mesas, trabalhos e pesquisas sobre essa Londrina que é pouco conhecida. Esses lugares, esses espaços, como a Vila Matos, que foi citado aqui, e outros, para que a gente tenha uma história que seja inclusiva, porque também participaram do que é Londrina hoje. Sim, todo Mas mundo. é uma coisa que é interessante nessa questão da arquitetura, né? Você está falando da construção de prédios e da destruição. Por outro lado, tem que pensar, eu concordo com o Wander, muita coisa foi derrubada, tem inclusive um fotógrafo local que é muito interessante, que é o Pieretti. O Robert Stones. O Robert Stones, e ele fotografa, quando ele sabe de alguma coisa que vai ser demolida, ele vai lá, fotografa o antes e o depois. Nós fizemos até uma exposição com as fotos dele lá no NPH, né? Porque ele tem esse registro. Agora veja, existem coisas contraditórias. Eu me lembro que lá nos anos 90 havia a perspectiva de derrubar a cadeia. A Secretaria de Segurança do Estado queria demolir o cadeião, né? E aí houve um movimento no sentido de preservar, né? Você pega lá na Folha de Londrina, houve um movimento forte no sentido de preservar o cadeião. E olha hoje, né, esse complexo que ficou o Sesc Cadeião e o Museu do Café, que era a antiga delegacia, né? Então, que também é um processo do quê? De recriação e ressignificação desses lugares históricos. Assim como o antigo fórum, que hoje é a Biblioteca Pública. Muito bem. Né? Amigos, aliás, tem o fantasma da Biblioteca Pública. Né? Nas lendas urbanas, né? É uma lenda urbana, mas ele existe, está lá. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e continuaremos daqui a pouquinho aqui pela 91,7 com o projeto de extensão, as conversas com professores da Universidade Estadual de Londrina sobre Londrina 90 anos. Muito bem, muito bem. Estamos de volta. E olha, cada vez mais eu descubro que essa Londrina eu conheço menos. Por quê? Porque a gente conhece aquilo que todo mundo conta, os grandes livros. Não são livros de histórias finais. Não. Para mim é o seguinte, aquilo que eu defendi lá no começo, no meu ponto de vista particular. O que se ensinou muito até agora foi daquilo que se aprendeu muito até agora. Daquilo que foi revelado até agora. E aí nós temos 90 anos. Eu imagino que a primeira leva, os pioneiros, estão quase todos eles indo embora. Eles estão com quantos anos? 90. Não é verdade? Então, tá bom. Este sujeito, ele já deixou as coisas para o filho. Que se ele casou na época certa, o filho tem 60, 70. Esse filho também guardou as coisas do vô, do bisavô. Aí passou para o neto, que deve ter os seus 50, 40. Esse cara falou assim, eu tenho umas coisinhas aqui que eu queria doar pro museu e tal. Aí a rapaziada que tá chegando agora, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma limpa aqui em casa. Isso aqui é do vô, do bisavô. Vamos queimar, vamos jogar fora. Eu conheço muita gente assim. E tem aquelas pessoas mais sensíveis, não, queimar não. Essa é a história do vô que precisa ser preservada, tem a espingarda dele, tem a cartucheira, tem aquele papel, tem aquela documentação. Vamos levar na universidade, vamos levar pro museu. Opa! Vamos reviver tudo isso. E aí essas novas histórias estão sendo reinventadas, reescritas novamente. É isso. Então aquela história que eu, quando estudei, que eu tinha cabelo há 40 anos atrás na escolinha, não é a mesma. Lógico que não é a mesma. Porque a gente descobriu coisas novas de uma cidade com 90 anos. Isso é maravilhoso. Então, reescrever a história pelo olhar da tecnologia, da pesquisa, como os senhores estão fazendo, é maravilhoso, é sensacional, sensacional. Por isso, dessas histórias todas, uma delas que me chamou muita atenção são das pequenas comunidades. Entre elas, os distritos e patrimônios, com toda certeza, contribuíram muito para a formação histórica da nossa cidade, não é não? Ah, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. E quando a gente faz esse movimento do centro para as margens, do centro para as periferias, a gente descobre outras dinâmicas da cidade. E como que isto, muitas vezes, ou passa muito rapidamente, é o caso, por exemplo, aqui do Espírito Santo, ou passa muito lentamente, como o caso de Taquaruna, né? Então, mas seja próximo da gente, como Espírito Santo, ou seja longe, como Guairacá, é uma série de experiências históricas muito interessantes que eles estabelecem, apesar de distantes,
com a sede do município, que é Londrina. Primeiro, o serviço que chega até lá, quando chega o serviço, é o serviço da Prefeitura Municipal. Então, quando a gente vai a trabalho de campo e a gente para com o ônibus da universidade lá, eles pensam geralmente que a gente é funcionário da prefeitura. Sim. Daí a gente explica... Já começa a pedir coisa. Não, porque eles têm necessidades muito estancadas, necessidades que há muito tempo eles reivindicam e que é difícil chegar. Você sabe lá que em Guairacá é muito recente a ponte que eles dão acesso à própria cidade. Chovia, levava a ponte e Guairacá estava isolada. Ficava isolada, exato. Né? Então, essas dificuldades... Pequenas reivindicações. Isso, são pequenas reivindicações e surgem ali histórias muito, muito interessantes, muito interessantes. E também com potencialidades muito, muito legais. Né? Então, falar das histórias interessantes, eu vou me referir a uma senhora em Guairacá. Guairacá quase não tem nada, embora ela tenha que se virar por estar distante, né? E essa senhora, ela tem um bar lá no patrimônio, lá no distrito. E as pessoas usam os serviços dela, porque ela é conectada, né? Então ela tem internet, ela tem laptop, ela tem celular e tal. E por não ter agência bancária, as pessoas muitas vezes a procuram para pagar coisas assim, contas do cotidiano. Apesar dela estar totalmente integrada às tecnologias, quando a gente foi entrevistá-la, era perto da Quaresma, o Wander falava de Quaresma um tempo atrás aí, assim, nossa, está chegando a Quaresma, eu estou morrendo de medo. Assim, medo do quê? Né? Do lobisomem. Sim, mas como assim medo do lobisomem? É que ele sabe que eu sei que ele que é o lobisomem. Então chega agora, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho medo dele vir atrás de mim, porque eu sei quem que é. Então, isso pra gente é muito importante. Não, isso é sensacional. Isso pra gente é muito curioso, muito importante. E se a gente não registra isso, o lobisomem, a mulher some, o lobisomem some, essa história some. Exatamente. E a gente falava de cemitérios, uma outra coisa bastante curiosa nessas comunidades, que boa parte delas não tem cemitérios. Maravilha tem cemitério, aqui perto... Hamilton tem cemitério, algumas delas... Irerê provavelmente tenha. Irerê não tem. Não? Aí vai para Paiquerê. Paiquerê. Isso também cria uma série de problemas. Problemas, assim, de pertença e de continuidade. O meu pai não está aqui comigo fisicamente. Poxa, concordo. Mas exato. ele está sepultado lá em Londrina. Está sepultado lá em Maravilha. Né? E eu sou morador, sei lá, de Guairacá. Então, esse distanciamento é mais do que físico, é também espiritual, porque eles não conseguem ter um convívio com o seu morto como a gente poderia ter se a gente mora no lugar que tem aí este Campo Santo. Então, junto com isso tudo, dá uma diversidade de pesquisa muito legal e conhecer essas pessoas. Tem alguma coisa escrita sobre os distritos, esses patrimônios, assim, livros sobre eles? Temos poucas coisas. Eu e os meus orientandos, a gente está fazendo uma série sobre os distritos. Né? Cada um se envolveu com um desses distritos. Cara, eles são muito particulares. Sim, sim. Eu frequentei muitos em função de festas. Eu achava aquilo sensacional. A cidade tinha e fazia divulgação, festa da mandioca, festa do milho, festa da uva. E o patrimônio, o distrito fechava-se inteirinho naquele evento. Era sensacional. Um fotógrafo que falecido, Aníbal Cruz, ele tem um registro, se eu não me engano, os registros de todos os eventos dos últimos 20, 30 anos dos patrimônios, está, se eu não me engano, no Moringão. Olha só. Hã? Que tal os senhores saberem dessa informação importantíssima? Aníbal Cruz, um dos melhores fotógrafos que essa cidade teve, ele era um fotógrafo social da Folha de Londrina. Eu tinha cabelo na época. A gente ia para as boates, para os bares, e quando chegava o Aníbal Cruz, a gente ficava todo feliz que a gente ia sair na Folhinha da Sexta ou na Folha de Londrina, que era o grande veículo. E depois, quando ele mudou um pouco a trajetória da vida dele, ele começou a acompanhar as festas dos distritos. Se eu não me engano, ele promovia, ou ajudava a promover os eventos nos distritos e patrimônios. E eu fui várias vezes, eu cheguei a ter um programa de televisão aqui em Londrina durante muitos anos, e eu fazia a cobertura nos finais de semana dessas festas patrimoniais, que são maravilhosas. Quem tem o grande registro chama-se Aníbal Cruz, se eu não me engano, o acervo dele está no Moringão. Olha, nós vamos atrás. O Marco Antônio tem uma pesquisa também, dentro dessa área, muito interessante, que é em relação às capelas, né, Marco?
as igrejas que já foram muito verdade. movimentadas, mas que hoje muitas estão bastante esvaziadas por essa saída do espaço rural para o mundo urbano. Não sei se o Marco queria comentar alguma coisa nesse sentido, porque também está se perdendo muito disso, né? Sim, sim. As igrejas estão abandonadas, muitas estão em ruínas, né? Algumas a comunidade abraça, né? Recentemente, uma igrejinha ali nas proximidades do Jardim Catini, Zona Leste, extremo da Zona Leste, onde está num pulso de crescimento imobiliário muito grande, uma série de condomínios saindo ali na região, eles redescobriram uma pequena capela que provavelmente era da fazenda que estava ali alocada, e a comunidade se organizou, e arrumou a capela, ficou uma belezinha. Olha só. Né? Se preservar. Isso é muito legal, embora muitas vezes o que a gente encontra, o padrão que a gente encontra é o abandono. E a gente tem algumas muito famosas, que é o caso da capela ali da estrada do... que eu pesquisei. Do Bulé. Isso, a estrada do Bulé, ou Bulé. Né? Bulé. Do Bulé. Estrada do Bulé. Que eles chamam estrada do Bulé, né? E ali tem uma história da paisagem que é muito legal, que contempla desde diferentes expressões de religiosidade, capelas abandonadas, outras em funcionamento, uma capela que ela funciona mais como cenário do que como capela, aquela que foi reformada para fazer parte de um filme. Ela é muito utilizada como ex-votos, né? Então a pessoa vai lá, coloca o santo quebrado, o terço rompido, coloca isso na porta da igreja. A gente tem algumas igrejas de denominação protestante e a gente tem as encruzilhadas. Então, uma estrada como a Estrada do Bulé, que é uma estrada muito importante aqui para a história da região, a gente encontra uma diversidade muito grande, não apenas da cultura, da plantação, da forma de colher e de plantar, mas também do uso desses espaços. Alguns desses usos são muito recorrentes. É o caso de ir para a cachoeira, é o caso de ir para a ruína da igreja, né? Isso provoca diversos danos, né? Quando eu conheci a igreja da Estrada do Bulé, ela estava em ruínas, mas ela ainda se sustentava. Cara, que trabalho que a universidade faz. Vocês ficam fuçando a Vai com cidade os inteira estudantes, assim? fazem incursões nesses lugares, Marcão. É muito Que vocês vão de interessante, Jeep, muito vocês vão rico. de ônibus, tudo o quê? Vocês vão moto, Experiência, Ônibus, né? carro, van... Como que acontece? Aí vocês estão lá na sala de aula. É verdade, eu quero saber na prática. O que acontece? O pessoal é o seguinte, nós vamos agora pesquisar a igreja no Patrimônio Regina. Tá. É assim? É, mais ou menos assim. Ah. Então a gente tem a opção aí dessa investigação. A gente pode fazer essa investigação através de um projeto de pesquisa, Entendi. onde então a gente estabelece um problema e a gente vai então atrás das informações, Surge dos uma boa documentos. ideia como essa, Isso. pontes da nossa região. Isso. Pontes. Por assim, eu Tá. tô querendo enfiar ponte na cabeça de um aluno meu, que eu quero que ele mesmo? estude a ponte sobre o rio Tibagi ali em Jataizinho, que é fundamental para a ocupação aqui do norte do Paraná. Eu entendi o que vocês fazem, professores. Magnífico, sensacional. Olha, pega-se um ponto criterioso, significativo da história, porque a história é tudo. Você pode começar a fazer história, exemplo, vendedores ambulantes, os mais antigos da cidade. Olha que interessante isso. De onde vem, né? Oriundos como, a sobrevivência, a história disso, as receitas. Tá. Cria-se todo esse conjunto e aí é uma tarefa para esse aluno. Isso. Pesquisas Ou por um de trabalho de grupo. conclusão de curso, né? Pesquisas acadêmicas. E uma coisa também, só uma parte nisso que o Marco está dizendo, que é muito interessante aqui no Patrimônio do Espírito Santo, que vem sendo pesquisado pelo NEAB, né? Que é o núcleo de pesquisa da presença negra em Londrina, que a gente tem, né, na UEL, um laboratório que se dedica a isso, que é a venda dos pretos. A venda dos pretos. Né? No Patrimônio do Espírito Santo. Sim. A gente tem a Dona Isolina, que é uma matriarca. Então, nos anos 50, uma família chega e, né, cria ali a venda, né? Quem está nos acompanhando aí, talvez a geração mais nova não tenha muita ideia do que seja uma venda, mas os avós e os pais certamente sabem. Virou ponto turístico, né? Sem dúvida. Então, veja como isso é importante. Está num distrito, está numa região ainda de fronteira, né, rural, e que carrega um passado histórico extremamente importante, né, dessa presença negra, um território ali demarcado ainda pela cultura, pelos costumes, pelas tradições, e preservado. E está aqui do nosso lado. Quer dizer, Essas pessoas dessas comunidades, elas não vão embora, né? Vó Tatal mesmo. Logo depois da venda dos pretos, vó Tatal lá na frente. Um dia eu desci lá, eu vou lá almoçar com a minha família e tal. Cara, a vó Tatal existe. Sim. A família existe. Os músicos estão ali. Eu falei, mas o que estão fazendo aqui no fundo? A gente mora por aqui. Não mora por aqui, isso é verdade. Então, essas hortaliças, esse frango que você comeu, essa polenta, tudo ali. tudo dali.
tudo dali. Sensacional. Falei, por que vocês não vão embora para Londrina? Não, a gente só vai em Londrina para ir pro shopping. É como Strasberg também, toda a produção é lá deles, no fundo, né? Strasberg lá no fundo, na Varta ali, né? Essas comunidades fazem uma grande cidade. Fazem uma grande cidade. É isso? Não. Mas elas não saem das suas comunidades. Não, às vezes o que acontece é a cidade invadir essas comunidades. Na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, é o que ocorre hoje aqui em São Luís. Ela é tão perto da cidade, que está tendo uma grande especulação imobiliária. Então, se você for lá agora nesse momento, é muito diferente de São Luís há 5 anos atrás. E tem uma capelinha lá, linda. Sim. Linda. Desculpa, eu falei São Luís, não, é Espírito Santo. Espírito Santo. Que é aqui próximo aqui. Isso, é bem próximo. A chegada da especulação lá alterou muito a vida da comunidade. Porque se você chegar lá agora, a paisagem está sendo ocupada pelos grandes condomínios. Então lá só invadir, né? Isso. Então, chegando os condomínios lá, isso tumultua muito a vida da comunidade. Sobretudo num processo que a gente chama de gentrificação. As coisas se tornam muito mais caras pela procura e pouca oferta. Né? Como a comunidade não tem muito recurso para sair de lá e frequentar cotidianamente a mancha urbana para comprar as suas coisas, as suas necessidades, aquilo que eles encontram lá não é mais o preço que eles estavam acostumados a comprar. Né? Mas é uma coisa curiosa visitar essa comunidade. E é um dilema, né? Se a gente para é isso, a gente para no tempo, a cidade não cresce. Se a cidade cresce, perde a história. Que dilema. Mas na verdade, assim, não é nem perder, é pensar na transformação que está acontecendo. Você falou da igreja, a igreja está linda, está conservada, está reformada e tal. E é interessante porque num espaço pequeno você tem também o Cantinho do Pai João, que é um terreiro de Umbanda. Tá lá também. Né? Que é outra dinâmica da cidade quando a gente vai falar das periferias. Por exemplo, se a gente pegar as religiões de matriz afrodescendente, estão todas na periferia. Então nós temos Candomblé Queto, Angola, nós temos os vários terreiros de Umbanda, e isso tudo está sendo mapeado. Né? Nós temos pesquisadores que estão mapeando isso. Por exemplo, agora no nosso projeto entraram 2 alunos que vão continuar estudando a venda dos pretos. Né? E eu tenho um que está fazendo exatamente esse mapeamento também das comunidades de matriz afro-brasileira. Mapeamento da cidade pelas etnias, pelas religiões, pela alimentação, isso é maravilhoso, sensacional. Não é à toa que nós estamos nesse projeto de extensão que vão ter outros assuntos. Hoje é como se fosse só a apresentação dos senhores para a nossa comunidade. Nós voltamos no próximo e último bloco para a gente falar sobre os assuntos que teremos a partir desse nosso bate-papo. Projeto de extensão. Amigos, olha que interessante. Professores da universidade, esses 3 senhores aqui, junto com as suas equipes, montaram um projeto chamado Projeto de Extensão. Nos procuraram e nós, lógico, né, de imediato, aceitamos fazermos este projeto chamado Conversas no Rádio, a respeito dos 90 anos da nossa cidade. Parabéns a vocês, parabéns à universidade, e a gente já volta com, hoje, um projeto sendo lançado aqui pela 91,7, pela Paiquerê, junto com o projeto de extensão da universidade. Nós temos um bate-papo muito interessante que ele acontecerá a partir de agora, deste mês, até provavelmente março, abril do ano que vem, uma vez por mês, nós estaremos junto aqui, batendo papo a respeito de Londrina 90 anos. Eu só tenho que agradecer o professor José Miguel Arias Neto, o professor Vander de Lara Proença e o professor Marco Antônio Soares. Os senhores foram de muita sapiência, né? De muita inteligência, muita paciência e muita generosidade, porque para mim, uma grande dádiva de cada professor chama-se generosidade. Estuda, investe, gasta, não dorme, viaja, para depois ensinar. Olha que legal. Normalmente as pessoas fazem o quê? Eu vou descobrir tudo da vida. Guardo para mim e não conto para ninguém. Lógico, você está investindo em você. O professor não. Tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que ele tem de mais valioso, ele passa para a próxima pessoa. Gente, isso é muito dadivoso. É verdade, é muito dadivoso. Vocês estão de parabéns. Parabéns à Universidade Estadual de Londrina, parabéns a vocês, professores. E nós teremos vários outros assuntos que eu gostaria que vocês revelassem agora. Sim, Marcão. Hoje estamos inaugurando a série, fazendo essa apresentação geral. Mas teremos, a partir do final desse mês, temas assim muito instigantes. Nós fizemos uma seleção cuidadosa desses temas. Foi difícil até chegar a esses, mas rapidamente aqui passando para quem nos acompanha. O próximo programa, História e Memória da Presença Indígena em Londrina.
esse tema extremamente importante, com convidados que estarão aqui, pesquisadores, inclusive um estudante da etnia Guarani deverá estar participando. O outro programa, História e Memória da Presença Negra em Londrina. Falamos um pouco disso aqui, também com convidados, pesquisadores, incluir essa temática para que ela se torne mais visível. Inclusive, a gente mencionou o próprio museu, né? A gente tem uma ausência dessa memória negra, né? E com tanta contribuição que deu na formação de Londrina. Outro programa, Londrina 90 anos, outros passados. Conhecer essa Londrina que pouco é estudada, que é conhecida, que às vezes se quer esquecer, que é silenciada. Conhecer essas outras faces, com pesquisadores também bem conhecidos, importantes que estarão aqui conosco. Também a Londrina das margens e do centro. Um pouco disso falamos também hoje. Não só o espaço mais central, mais conhecido, que é divulgado, mas as margens, as periferias, os grupos que estão nesses espaços. E os 2 últimos programas dedicados à diversidade religiosa. E Londrina é uma cidade que traz na sua formação a presença religiosa, na sua diversidade. E aí a gente gostaria de trazer aqui convidados, pesquisadores. Reservamos para isso 2 programas, porque um só não daria, para tratarmos, conversarmos e pensarmos, né, na importância que a religiosidade tem também na formação histórica de Londrina. E o que eu fiquei mais feliz disso tudo é que vocês estão envolvendo os alunos, não é? Para que a nossa geração, né, passe para as próximas gerações e que a gente não deixe de valorizar o pioneiro, não deixe de valorizar aquela pessoa que verdadeiramente chegou aqui há 40, 50, 60 anos atrás e ele dedicou boa parte da sua vida. E que vocês não esqueçam as famílias, as mulheres desses sujeitos. Porque esses caras, eles saíam para a lavoura, eles saíam para desmatar. Alguém ficava em casa, bicho. Alguém ficava para tratar dos filhos, para cuidar da compra. Não tinha mercado, né? Então a subsistência nada mais do que era. Era o gado, era a galinha, era o pato, ela que matava, ela que fazia a comida, ela que lavava a roupa, ela que tomava conta da saúde das crianças. Você imaginou essa cidade, os hospitais muito poucos, não é verdade? O que tinha de saúde? Você imagina que o que é levantar cedo, ter que ir no rio, pegar água, fazer o fogo, para fazer o café, para começar o dia, né? Esse é um depoimento, por exemplo, que eu colhi, né, da senhora falando exatamente isso, né? Qual que era a realidade dela. A realidade dela, não é? Porque a gente às vezes não pensa, né? Porque a gente está numa sociedade midiática e super tecnológica, mas a gente não pensa exatamente como era um tempo em que não existia nada. Cara, você imaginou o cara num brejão? Você imagina ele num brejão, numa floresta, largado? E aí alguém falou assim, cara, isso aqui vai ser a nossa vida, o nosso mundo. E aí começa a vir as pessoas, começa a vir o meu cartógrafo, né? O primeiro agrimensor, aí começa a fazer a primeira ruazinha. Cara, isso é maravilhoso, isso vocês podem documentar. E sobre a presença da mulher em Londrina, é muito interessante, só para um parênteses aqui, a gente vai discutir isso, claro, num dos programas. O protestantismo é muito forte em Londrina, desde o começo da cidade. Em 1932, chegou uma mulher aqui chamada Maria Teresa, que era uma agricultora, que veio do interior de São Paulo, com seus 8 filhos, e foi ela que iniciou na sua casa a primeira igreja protestante que tem em Londrina, que é a Igreja Presbiteriana Independente. Olha só que legal. Então, uma mulher leiga que sabia ler. Ali da Mato Grosso, hoje está ali. Que é uma igreja linda. Linda. É preservado, né? O templo é protegido já, não se pode mais mexer ali. Do Reverendo Messias. Reverendo Messias, hoje, né? E no passado, o Reverendo Jonas Dias Martins, que é um pastor negro, que veio depois para assumir a condução daquele trabalho, que a Maria Teresa, que é uma mulher agricultora simples, começou as primeiras reuniões na sua casa. E veja o que é hoje a presença evangélica em Londrina, né, em termos de representatividade. É isso que vocês discutirão também junto com a comunidade, junto com os alunos. Exatamente. É isso que nós teremos como efervescência nos próximos programas, pelo menos uma vez a cada mês, falarmos sobre as etnias, né, falarmos sobre os caboclos, falarmos sobre os indígenas, as mulheres, todos aqueles que vieram e plantaram a sua sementinha. A primeira semente que foi plantada foi o suor.
Ah, sem Não dúvida, é? sem Não é? dúvida. Como que descobriram que o café ia dar? Quem falou para você que essa terra era? Por que a terra é vermelha? Tanto é que geólogos, antropólogos, sociólogos já estudaram por que essa terra é vermelha, né? Eu não vou dar spoiler não, mas essa terra ela é vulcânica, é vermelha e tem seus motivos, né? E aí ela é tão próspera, não é verdade? Mas poderia não ser. Eles poderiam ter trazido para cá outros tipos de sementes. O começo e a iniciativa do próprio soja e de outras sementes, graças ao IAPAR, fez essa cidade o desenvolvimento que ela é na parte da agricultura. Eu penso que o trabalho dos senhores é extremamente importante. E os alunos, cara, vocês estão de parabéns, né? Mas essa rapaziada sai por aí para tudo quanto é lado. Não é verdade? Porque são os nossos alunos que acabam aí colocando a história da cidade na cidade, né? Quando eles vão para a sala de aula, quando eles vão fazer a sua pós-graduação. Então eles trazem essa história e colocam, né? Recontam essas histórias para a comunidade acadêmica e também para a cidade, porque isso vira livro, vira documentário, vira isso filme. Tudo que nós estamos fazendo virá com toda certeza. Nós temos um podcast com imagens, né? E depois, quem sabe, mais para frente, até em literatura, né? Sim. Né? Nós temos que registrar tudo isso. Eu acho que a grande questão e a grande pretensão nossa é essa, é fazer uma história inclusiva, ou seja, que não seja a memória de um grupo, mas de todos, né? Uma cidade, porque é uma cidade de todos. Plural. Né? Plural, não é? E uma cidade, e é uma construção conjunta com todos. Porque, por exemplo, se não existe documentação, a gente vai perguntar. E se a gente pergunta, a gente quer ouvir. Então vamos trazer eles para falarem com a gente. Estas memórias. Essas né? memórias. Sensacional. Não é nós falarmos por eles, não é? Por isso as nossas mesas não são apenas acadêmicas, né? Então participam dela outros professores, alunos, membros da comunidade. Não é? Então o Wander lembrou da presença de indígena, quando a questão é sobre os indígenas, a presença de negros, do movimento negro, nas atividades onde vai discutir os aspectos da presença negra em Londrina. Então não é um discurso de dentro da universidade, não é um discurso de dentro da universidade para a universidade. Né? Mas da universidade para a comunidade. Isso, e o encontro entre esses dois elementos, a comunidade e a universidade, porque eles se completam. Não é? Hoje em dia não dá para a gente pensar a história de Londrina sem a universidade. E obviamente que não existiria a universidade se não houvesse a cidade. Né? Perfeito. Então essas coisas são fantásticas. É um modo tanto da comunidade chegar até a gente, quando a gente também está presente na comunidade. Então o projeto é fantástico também por isso. Muito bem, estou me despedindo dos senhores. Meu muito obrigado aos professores José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, professor Wander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL, e o professor Marco Antônio Soares, coordenador do Colegiado de História da UEL. Esses três senhores, esses três professores, esses três amigos estarão juntos durante os próximos meses com o projeto de extensão Conversas no Rádio, fazendo com que nós possamos conhecer cada vez mais a cidade de Londrina em todas as suas nuances. Então, não se esqueça, brevemente voltaremos aqui com mais histórias da nossa cidade. E até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.